Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nosso encontro Caminho para a Iniciação, que é um instrumento que nós usamos para difundir esses conhecimentos, básicos para que as pessoas que quiserem entrar no caminho da iniciação, então aí no caminho da iniciação, o façam através de uma escola iniciática, E essa escola iniciática, como nós sempre falamos, deve seguir rigidamente os padrões do conhecimento iniciático das idades, da sabedoria iniciática das idades. É o caso, então, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Quem quiser já pode começar seus estudos na Sociedade Brasileira de Eubiose. Já começou o curso no dia 19, segunda-feira passada, segunda-feira agora, dessa semana, segunda-feira, começou o curso peregrino, Curso peregrino. Então, todos que quiserem podem fazer a sua inscrição, Pode fazer a sua inscrição no curso peregrino, Isso já está perfeitamente... o canal 3005 tem as informações necessárias, Então, é só fazer a inscrição através da internet, Aí, se o Carlos tiver mais tarde, ele pode colocar na tela, ou talvez ele esteja procurando aí. Mas, então, são 3 departamentos, em conjunto com 3 departamentos em São Paulo, então as pessoas podem fazer a sua inscrição, através do peregrino. Tem um grau peregrino, curso peregrino, depois tem mais 4 graus, fazendo 5 graus preparatórios, Aí a pessoa entra para a chamada série interna da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela tem a oportunidade de ler as revelações do mestre, diretamente nos livros, E tem acesso a apostilas, acesso a livros muito importantes, etc. E as reuniões também, As reuniões de ordem iniciática, Tanto em termos de estudos, Reuniões de estudos, e também reuniões templárias, que agora, momentaneamente, está sendo feita de maneira remota, por aquilo que nós estamos passando, Mas nós trabalhamos nesses 3 pontos, bases, O templo, a escola e o teatro. O templo, realizando atividades templárias, mantras, ritualísticas e outros procedimentos. Depois a escola, o estudo de todo o material da doutrina secreta, dos ensinamentos do nosso mestre e outros ensinamentos de outros grandes mestres. E o teatro, que é a parte prática, Ou seja, colocando em prática aquilo que nós aprendemos na escola, e no templo. Tanto que o nosso mestre sempre afirmou que o que é eubiose? Eubiose é teosofia posta em prática. Então, esse é o grande sinal, característica da eubiose. É a teosofia, com todo o seu conhecimento, mas é de uma maneira posta em prática. Então, o nosso mestre mostra os caminhos para a nova civilização, tanto que ele preconiza, Isso aí, nenhuma corrente fala com tanta ênfase esse fato do Brasil, Nosso mestre fala: o Brasil, pátria do Avatara Maitreya, berço da nova civilização. Então, ao Brasil cabe um papel cósmico e planetário de enorme importância, ao cidadão brasileiro e todos aqueles que estiverem, justamente de trabalhar para a realização de uma nova civilização. Justamente aquilo que o Jesus Cristo veio pregar, veio estabelecer. Então, eu quero notificar também que todas as lives, tanto de sábado como de terça-feira, ficam permanentemente no Facebook, no YouTube. Então, é só acessar canal 3005 e todos vão ter acesso às gravações das lives de sábado e de terça-feira. E também, então é só acessar YouTube, Facebook, canal 3005, está acessado. Ou então, se quiser acessar através dos meus canais, eu tenho 3 canais no YouTube, É só entrar no YouTube e colocar meu nome completo, que está embaixo aí. Walter Teixeira de Andrade. Precisa colocar o nome completo, senão vai aparecer um monte. Se puser Walter Andrade, Walter Teixeira, vai aparecer um monte de homônimo. Mas se puser Walter Teixeira de Andrade, tudo junto, aí vai aparecer os canais, aí tem todas não só os vídeos do canal 3005, mas também palestras, entrevistas, estudos que eu desenvolvi através desses anos, tá tudo lá. São dezenas e dezenas de vídeos. Então, isso aí está à disposição de todos. Nós estamos seguindo, então, nós estamos na terceira parte
deste estudo fantástico que é a missão cósmica de Jesus, o Cristo, né? Já vimos a primeira parte, a segunda parte, e hoje nós vamos estudar a terceira parte, né? A terceira parte. Eu quero dizer que nós podemos dizer o seguinte, que esse estudo, a ação, repetindo, né? Relembrando, a ação do nosso mestre, nosso amado mestre Jesus o Cristo, foi uma ação cósmica, né? Como o próprio nome da reunião indica, uma ação cósmica. E ele vem de tempos muito remotos, né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo, vem desde o primeiro sistema evolutivo. Ele foi o fiel da balança. Primeiro sistema, segundo sistema, terceiro sistema, quarto sistema, envolve também uma série de fatos relacionados à ação do eterno nesse nosso universo, que é o sistema solar. Então, veja bem, a missão do Cristo está relacionada com a evolução espiritual no sistema solar. Veja que coisa grandiosa, né? Sempre lembrando que, baseando-se na HPB, Helena Petrovna Blavatsky, quando se fala o universo, nós nos referimos ao sistema solar. É onde nós estamos inseridos, sistema solar. É claro que o universo é enorme, infinito, né? Mas, especificamente, com relação a nós, seres humanos, o nosso universo é somente o sistema solar. Então, Jesus ele foi o fiel da balança, um ponto de inflexão, na curva, como se diz em matemática, né? Justamente tanto que ele fala, o surgimento de o fim dos tempos, ele fala no fim dos tempos. Né? Isso na linguagem, evidentemente, na linguagem evangélica, né? Mas que no conhecimento iniciado nós podemos traduzir de uma outra forma. Não o fim dos tempos, é o início de novos tempos. Então, nós estamos realmente no início de novos tempos, com a predominância cada vez maior da consciência do Avatar Maitreya, né? Maitreya Buda. Então, tanto que o nosso mestre, ninguém falou isso antes. O nosso mestre falou, Brasil, pátria do Avatar Maitreya. Isso tudo está relacionado com Jesus, o Cristo também. Então, Cristo teve uma importância, a importância dele é fundamental. Contudo, na verdade, nenhum é maior que o outro. Né? A gente devemos salientar o seguinte, a bem do conhecimento iniciático. Né? Nós temos ao redor na linha da história mestres e mais mestres seguindo, né? Fazendo o seu trabalho. Na verdade, não tem um mestre maior do que o outro. Né? A religião tem este costume, né? De adotar um mestre e achar que aquele mestre é o maior de todos. Não é assim. Todos exercem funções, no momento específico, realizando o trabalho na tônica específica para o ciclo. Então, Jesus veio com aquela tônica específica para aquele ciclo, justamente junto à casa de Israel. Isso. E, claro, preparando a era de Maitreya, na vinda de Maitreya. Ele já estava preparando a vinda de Maitreya, a preparação da sinarquia, etc, etc. Aí tem uma série. O assunto é muito vasto. O nosso mestre, aliado ao conhecimento de Helena Petrovna Blavatsky, que nos trouxe um conhecimento extraordinário, enorme, né? O nosso mestre aprofundou, avançou mais nesse conhecimento e trazendo mais para perto de nós, uma visão mais assim brasileira, né? Denominando o Brasil como pátria da Avatar, colocando Portugal também fazendo essa ligação, né? do antigo com o novo, né? Através das grandes navegações, pela ordem de Cristo, né? Que foi descendente justamente da ordem dos Templários, né? Então, tudo isso é realmente uma visão fantástica que nós temos do planeta Terra e do cosmos, né? E que nós vamos, então, continuar hoje, com a parte 3. Não se encerra por aqui. Tivemos 1, 2, 3, mas o assunto não se encerra. Nós voltaremos mais tarde nos mesmos assuntos, né? Mas enfocando sobre outros aspectos, né? Porque o assunto é inesgotável. Né? Então, nós vamos aqui, continuando aqui, a nossa peregrinação, dizendo o seguinte, veja só o seguinte, o mistério do Gólgota tem um antes, um durante e um depois. Antes, com referência à queda Atlante.
durante com a execução do martírio, depois com as consequências advindas que determinaram a história do Ocidente. Veja só justamente aquilo que nós estamos falando, né? Então, o martírio do Cristo não foi só naquele momento, tem um antes, relacionado com a história pregressa da humanidade, do sistema solar, tem o atual, que foi aquela época do martírio, e tem um depois, que significa o futuro da humanidade, com seu destino em direção de uma nova civilização, né? A tragédia do Gólgota é um imenso mistério a ser decifrado. E o momento para essa grande conquista mostra-se paulatinamente à medida que adentramos no terceiro milênio pelos caminhos alvissareiros do século XXI. O nosso mestre fala, já repetindo, né? A gente tem que sempre lembrar, o mistério do Gólgota é o maior mistério que a humanidade tem que entender. O maior mistério que a humanidade tem que entender. Até hoje não entendemos. Entendemos de uma maneira assim dogmática, de uma maneira religiosa, dogmática, mas ela tem um sentido muito mais amplo, infinitamente mais amplo do que isso. Quando entenderemos, começamos a passar a entender mais profundamente, justamente nessa fase, depois dos ensinamentos do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, através do terceiro milênio. E a hora é essa. Estudar esses mecanismos, essa história toda e procurar entender no fundo o que se passou. É claro que nós não vamos entender profundamente dentro da nossa ótica humana, da nossa personalidade. Nós temos que evoluir, transformar a nós mesmos, fazer a mudança interna para que a nossa mente se dilate, a nossa consciência se dilate, para a gente poder abarcar num todo esse cenário cósmico de enorme importância, né? Então, justamente no terceiro milênio, esse é o momento. E vivemos no terceiro milênio a era de Maitreya. A era de Maitreya é agora. Justamente ele deverá se manifestar futuramente, paulatinamente, através de veículos específicos, né? Então, esse é o momento de nós entendermos esses mistérios todos, assim, é muito importante. A crucificação de Jesus, o Cristo, abriu um novo capítulo na história da humanidade, ensejando a construção de nova identidade humana no processo evolutivo. Então, foi algo extraordinário. Um novo capítulo da história da humanidade. Tanto que, nós podemos ver, o tempo começou a ser contado novamente, né? É isso? Cada um contava o seu tempo à sua maneira, né? É isso? Os judeus contam até hoje, né, a sua maneira, e os outros grandes impérios contavam a sua maneira, com seus anos. De repente, surge um ser luminoso, que institui. Ele não instituiu, mas foi uma decorrência, né? O ano zero, uma coisa impressionante, né? Surgiu o ano zero. E todos seguem o ano zero. Veja, não só aqueles que acreditam em Cristo, como aqueles que não acreditam. Isso é importante, né? Então, aqueles que creem em Jesus seguem o calendário oficial, né? Do mundo. E mesmo aqueles que não seguem a linha são obrigados a seguir o calendário do Cristo por questões comerciais, questões históricas, né? Qualquer livro a gente sempre lá vê antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é inevitável no livro histórico. Então, veja bem, ele marcou uma época, né? Uma época no processo evolutivo. Essa nova identidade revela-se no fato de que a consciência dos homens deve ultrapassar os limites do velho mundo delineado pelo Antigo Testamento, de alargar-se em direção de novas concepções humanísticas e comprometimentos pessoais compatíveis com o estabelecimento de uma nova civilização. Isso Jesus fez. É isso? Ele não renegou o Velho Testamento. Ele não renegou, ele seguia o Velho Testamento, etc. Mas ele estava ali para modernizar. Na sua época, né, o ano zero, depois do ano zero, ele veio, em termos mais atuais, ele veio modernizar, atualizar o Velho Testamento, né? Tanto que ele deu uma nova visão de Deus, uma nova visão da relação do homem com Deus, com a divindade, né? E uma nova relação humanística entre as pessoas, né? Não dente por olho, dente por dente, mas o perdão para sempre, né? O amor universal. Então, realmente, ele veio dar uma nova perspectiva para a humanidade nesse sentido, uma coisa extraordinária. Mas não parou por aí, porque no terceiro milênio novas iniciativas vão se processar para ir atualizando o conhecimento em direção do conhecimento fundamental do eterno, né? Do conhecimento da lei justa e perfeita. É claro que não se pode entender tudo enquanto a humanidade não atingir um patamar de consciência compatível com esse conhecimento. Não é verdade? Então,
o que nós percebemos no tempo do Cristo? No Antigo Testamento era compatível com a mente daqueles seres mais da antiguidade, né? 2000 anos antes da sua época, né? Era compatível. Mas, a partir do ano zero, ele já jogou uma maneira de se ver, de compatibilidade, com novas consciências que deveriam e devem surgir a partir daquele momento, para o entendimento de uma nova realidade cósmica. E tanto que as mudanças que ele pregou foram tão profundas que ele acabou na cruz. Na verdade, a civilização, na época, né, o status, né, que existia na época, não aceitou. Um dos motivos foi justamente essas transformações que ele queria e produziu no conhecimento iniciático, né, relacionado ao Antigo Testamento. Né? Esse era o objetivo da pregação de Jesus, o Cristo. Lançar os fundamentos de uma nova era, de profunda magnitude espiritual, pela qual todas as ideias de convivência humana tivessem por base o amor universal. Isso é básico. Isso. Então, ele lançou as bases de uma nova civilização. Uma nova civilização foi lançada justamente naquele momento. Né? Eu só quero dizer o seguinte, que nós falamos também que como essa pregação do amor universal é básica no ensinamento de Jesus e de todos os grandes mestres, né? E ele lançou essas bases de uma nova civilização. É claro que não deu certo, não por culpa dele, mas por culpa do ser humano, não foi à frente, né? Ele dava uma orientação mental para o ser humano. Depois, então, surgiu uma derivação. Como ele sai de cena, né? Então, Paulo de Tarso pega todo aquele conhecimento, dá uma roupagem emocional para poder fincar essa bandeira no Ocidente. Senão, não seria possível. Porque se Paulo de Tarso ensinasse o conhecimento de acordo com Jesus, ele não teria sucesso. Bom, ele foi sacrificado também. Mesmo assim, ele foi crucificado, foi degolado, né? Lá tem até um templo lá, o Extramuros, fora da cidade, né? Uma região que muitos visitam, um lugar extramuros, onde ele foi degolado. Foi assim, o fim de todos os mestres na antiguidade era sempre isso, né? O martírio. Né? Mas eu devo dizer o seguinte, que duas vertentes, já analisando a missão cósmica, duas vertentes surgiram depois do Cristo. Uma vertente esotérica e uma vertente exotérica. A vertente exotérica foi através de Paulo de Tarso. A exotérica quer dizer, iniciaticamente, disse fora do tempo, para o vulgo. Então, ele lançou essa ideia para o povo em geral, né? Numa base emocional, tanto que o que nós temos, não sou eu que estou inventando, os estudiosos afirmam isso, e eu concordo plenamente. O que temos hoje no Ocidente não é cristianismo, é paulinismo. Esse sistema que nós temos saiu da cabeça de Paulo de Tarso. Não porque ele quisesse assim, porque era necessário. A lei colocou Paulo de Tarso a fazer isso. Então, duas correntes surgiram, uma exotérica por Paulo de Tarso e uma esotérica. A esotérica migrou para o Tibete. Olha só o significado. Aquele trabalho do Cristo não se encerra naquele momento. Então, continua exotericamente por Paulo de Tarso no Ocidente. E a missão esotérica, a lei leva para o Tibete. E lá recomeça novamente o trabalho. Para quê? Para que isso tudo? Para o surgimento de uma nova civilização. Para o quê? Para o aparecimento da Avatara Maitreya. Veja, na verdade, Jesus, além do seu trabalho na esfera assim que nós podemos dizer político, não é político, mas é de relação pessoal, interpessoal entre as pessoas, pelo amor universal, não é isso? Ele também tinha uma missão específica como decorrência desse trabalho, dar origem à formação de veículos para o Avatara Maitreya, para essa consciência Maitreya, que é uma consciência de Brahma, perfeito? Maitreya, é uma consciência projetada de Brahma. Então, ele também deveria originar veículos, ele não, possibilitar a origem de veículos para que essa consciência superior, Brahma, de Maitreya, viesse mais manifestar na Terra, originando já um ciclo de Maitreya. Né? Depois, transferido para o Tibete, a mesma coisa foi. Como não deu certo lá em Jerusalém,
foi transferido para o Tibete. O Tibete também, num centro de iniciação específico, teve essa função. Isso por quando? No ano 900 a 985 da nossa era. 900 a 985 da nossa era. Existia um grande centro iniciático, com um templo de Mercúrio, etc. Então, estavam reunidos lá todos seres de elevada consciência, né? Mas com limitações, evidentemente. E eles teriam que originar veículos físicos, evidentemente condicionados a uma consciência superior, para que o Avatar, a Maitreya, começasse a se manifestar na face da Terra. E lá também não deu certo. Também, veja bem, pela segunda vez depois do Cristo, né? Não deu certo com Cristo, e no Tibete também não deu certo. Não deu certo. Isso tudo o mestre nos explica. E do Tibete foi tudo trazido para a América do Sul, né? para o Brasil. Tudo que estava no Tibete foi trazido para a América do Sul. Então, o Brasil é o repositário. O insucesso que teve no Tibete e em Jerusalém foi trazido para o Brasil. Tanto que o Brasil é denominado Patrimônio da Ordem de Cristo, berço da nova civilização. Então, está tudo aqui retido. As pessoas podem dizer, mas isso aí a gente está trazendo, tentando dar uma visão magnífica para o Brasil, né? Então, não é assim, não é uma visão magnífica do Brasil, mas a responsabilidade cósmica. O Brasil não é privilegiado, não é questão de ser privilegiado, não. É uma missão cósmica de enorme importância, de enorme responsabilidade, e que a falha pode originar um karma cósmico terrível. Olha só, pode originar um karma cósmico de enormes proporções para todos que estão aqui ou ligados a esse processo no planeta inteiro. Então, veja, nós podemos ver então a amplitude da ação de Jesus o Cristo nesse sentido. Por isso que chamamos a missão cósmica de Jesus o Cristo. Foi tudo trazido para o Brasil, do Tibete. Então, tem toda uma história. Quer entrar na eubiose? Depois, mesmo nos cursos, esses ensinamentos... a gente, na live a gente não pode entrar em detalhes, né, porque aí seria questão do curso. Né? Nos cursos preparatórios, né, nos 5 livros, é dado todo esse conhecimento, e também na série interna é dado, então, com bastante profundidade, esses conhecimentos, né, justamente do transbordo desse conhecimento todo do Tibete para o Brasil. Está aqui. Especificamente, este conhecimento está contido hoje lá em Nova Chavantina, é isso? Sistema lá de Sul, Mato Grosso do Sul, perfeito? Nos mundos internos, no mundo subterrâneo. Então, você veja a importância que o Brasil tem nesse sentido, né? E tudo foi produzido para que o Brasil recebesse todo esse encargo, né? Através da ação dos fenícios. Depois, os fenícios reencarnam, em grande maioria, no Portugal. Portugal exerce também esse trabalho de evolução extraordinário, que é fazer as viagens ultramarinas, fazendo um trabalho de unificação do planeta Terra, né? Uma interação entre todos os povos e jogando a mônada teutônica justamente para o Brasil, né? A mônada ibérica para o Brasil, né? Formando, então, uma nova possibilidade evolutiva, civilizacional. Né? Então, veja bem como é enorme esse panorama que nós estamos vendo, do qual a ciência não tem a menor suspeita. Veja bem, a ciência estuda a história aqui, história ali, história dos egípcios, história isso, mas é muito focado, muito humilde, a gente dá muita importância à história universal da academia, mas é muito simples, não vai em profundidade, né? Mas, pelo conhecimento iniciático, sabedoria inicial das idades, nós vamos profundamente nesse conhecimento e vemos a importância cósmica de Jesus o Cristo e de todos os grandes mestres que vieram justamente conduzir esse processo. Né? Então, o desenrolar desse plano de estruturação humanística e social teria de ser estabelecido em base absolutamente mental. Mental. A pregação de Jesus foi focada na casa de Israel. Pronto, aí está, foi focada na casa de Israel. Em base absolutamente mental. Porque somente os membros dessa elite poderiam entender a mensagem proporcionada. A elite da casa de Israel, além do mais, era a própria Atlântida rediviva,
mas não redimida. Veja bem, Atlântida, houve a queda da Atlântida, né? Houve a queda da Atlântida, e todos aqueles que participaram da tragédia Atlântida, né? Nós vamos também numa live entrar nesse detalhe, a tragédia Atlântida, houve um karma muito grande, e aqueles que estavam envolvidos no cenário principal e no cenário secundário, ou coadjuvantes que sejam, foram transferidos justamente para Jerusalém naquela época. Então, quando Jesus pregava, ele dizia para os discípulos: ide pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, porque lá que estavam os redivivos de Atlântida, mas não redimidos. Redivivos, mas não redimidos. Então, a função do Cristo era trazer as vales da situação e fazer a redenção de todos aqueles que estavam ali na casa de Israel. Ali participavam ali Herodes, Herodíades, João Batista, Salomé, tudo ali, né? Messalina, também está tudo ali no mesmo quadro, são seres vindos de Atlântida, estavam aí para a sua redenção. Mas isso não aconteceu. Não, essa redenção não aconteceu naquele momento. Aconteceu depois. Muitos anos depois, séculos depois, o nosso mestre determinou uma época em que ele diz: Atlântida está redimida. Houve um momento. Isso nós vamos ver num determinado momento também. O nosso mestre, num brado assim, muito sonante, altissonante, ele fala: Atlântida está redimida. Então, houve a redenção de Atlântida. Redenção daqueles que estavam lá. Veja bem, vamos se identificar bem. Aqueles que estavam no processo de redenção, prontos para a redenção, seres asuras, digo asuras. Mas existe no mundo atual o rescaldo de Atlântida. Né? Tem o rescaldo da Lemúria de Atlântida que anda circulando por aí. Não é verdade? A raça lemuriana não existe mais, a raça atlântica não existe mais, mas a consciência lemuriana e a consciência atlântica existe, encarnada em grande parte da humanidade atual. Então, essa é a questão principal, né? Então, o trabalho hoje também significa a redenção dessa consciência lunar, que é muito preponderante entre nós, a consciência lemuriana e a consciência atlântica, a redenção de tudo isso, né? É um trabalho gigantesco. E esse trabalho está sendo realizado no mundo e com foco especial no Brasil. Então, isso é muito importante. Então, nessa casa de Israel, estavam todas as consciências assúricas que participaram ativamente da queda atlântica. Acontecimento que originou, por consequência, o surgimento da quinta raça-mãe ariana. Pronto, aí está. A Atlântida, a sua queda originou justamente a raça ariana. E Jesus, a raça ariana, depois, começou a originar sub-raças. E, especificamente, Jesus, o Cristo, ele teve uma função também, a de fundar o início, ele deu início à quinta sub-raça teutônica. Isso também, a ciência iniciática nos afirma isso. Ele fundou a quinta sub-raça teutônica, ou germânica, não germânica da Alemanha, germinamente, mental, teutônica, que partiu da Europa Central, espalhou-se pelo toda a Europa, né? E produziu as grandes conquistas marítimas da época, né? As grandes, né? A conquista do além-mar, né? Como se falava, né? Então, isso é muito importante, essa questão, né? Então, nós temos esse grande contingente lunar, atlântico e lemuriano circulando por aí, justamente, e a lei dá todas as oportunidades para esse contingente atinja a sua iluminação também. Né? Ora, então, nova civilização através de dois componentes étnicos, judeus e romanos. Judeus, pela casa de Israel, dariam a base espiritual, e os romanos, pelo grande império estabelecido, dariam a base política, econômica e temporal. Então, veja bem, para finalizar essa primeira observação que estou fazendo, depois eu vou passar a palavra para o nosso irmão Carlos. Então, formou-se essa dupla, né? Dupla evolutiva, base da evolução, Roma e a casa de Israel. Roma fazendo a parte material, Israel para fazer a parte espiritual. Roma foi bem sucedida, né? Fez a parte material, que é mais fácil de fazer, né? É mais fácil de fazer, através do exército, através das invasões, expansão, isso é mais fácil de fazer. A espiritual não é mais difícil, é muito mais difícil. Mas não foi possível fazer isso. Não foi possível fazer. Então foram as duas grandes
É claro que em Roma, também no Império Romano, tinha os seres de hierarquia também encarnados lá, Asuras, seres de hierarquia, dando conhecimentos, etc., né, para Roma. Tanto que Roma incorporou muitos conhecimentos da Grécia, né? Da Grécia, que veio conhecimentos vindos do Egito, né? Egito, Grécia, Roma. Isso foi o caminho, né? Egito, Grécia, Roma, né? A arquitetura romana tudo tinha uma característica muito grega, né? Essas colunas, etc., né? E a organização também tinha a base grega, né? Da família, etc., né? E, então, isso aí foi muito importante para a civilização atual. Tanto que, desse conjunto de Jesus, Grécia e Roma, surgiram os três pilares que dão sustentação para o mundo ocidental. Veja bem, olha só a importância do Jesus o Cristo, né, nesse momento. Jesus o Cristo, dele surge a tradição judaica cristã. É claro que, apesar de a Casa de Israel não ter compreendido, mas a nossa civilização ela tem uma base judaica, né? O nosso comportamento ele é judaico, né? Por mais que a gente não queira negar, mas é a nossa estruturação toda. Então, a nossa maneira de pensar no Ocidente, estou dizendo, não estou falando da Índia e outros países, estou falando do Ocidente, né? Europa, Américas. A nossa maneira de pensar é um pensamento judaico-cristão, porque nós seguimos o Novo Testamento, o Velho Testamento, então é assim. Então, são os três pilares, né? Originados justamente da ação do Cristo, né? O fundamento judaico-cristão da civilização ocidental, o fundamento, então, helênico, né? Do conhecimento da Grécia, da Antiga Grécia, o conhecimento da Antiga Grécia, e em Roma, duas coisas fundamentais, o direito romano e a noção de família. Que a noção de família também veio da Grécia. A Grécia também cultuava muito a questão da família. E Roma também, basicamente os genes, né? A genética, né? Genes. Então, a família e o direito romano, que é a base de todo o direito que existe no processo atual. Agora, é claro que nós podemos tirar aqui uma consequência muito importante. Existem as forças das sombras agindo no mundo atual. Forças das sombras antievolutivas, tentando derrubar as instituições terrestres. As instituições que as forças da sombra tentam derrubar, quais são? O conhecimento judaico-cristão, ou seja, a espiritualidade, a cultura, que para nós veio da Grécia, e o direito romano. O direito romano e a família. Então, são quatro entidades fundamentais para o mundo ocidental que as forças das sombras tentam derrubar. A espiritualidade, é isso? A cultura, é isso? O direito e a família. Então, você veja as consequências que nós tivemos de todo esse processo. Algo extraordinário, né? Então, olha, por ação de Jesus, junto à casa de Israel, a redenção de Atlântida deveria ter ocorrido, levando a raça ariana a estabelecer nova civilização, através de dois componentes étnicos, já falamos, judeus e romanos. Então, aqui, judeus pela casa de Israel dariam a base espiritual e os romanos, pelo grande império estabelecido, dariam a base política, econômica e temporal. Agora, aí entra, então, Paulo de Tarso, nós falamos, né? Paulo de Tarso sai daquele mundo que caracterizava o cristianismo primitivo, né? E vem para o Ocidente, né? Nosso Ocidente da Europa, né? Inclusive se introduz no cenário romano e começa a pregar o paulinismo, a tal ponto ele foi bem sucedido que, num determinado ponto, Roma tornou-se cristão, paulinista, né? Então eles adotaram o cristianismo como religião oficial. Quer dizer, antes eles perseguiam os cristãos. A gente sabe da história, Nero, etc. Quando colocava os cristãos na arena, os leões, servir de alimento para os leões, etc. Eles perseguiam os cristãos. Depois eles adotaram a religião cristã, como sua religião de Estado. Né? É claro que não foi a religião cristã, foi o paulinismo. Que o paulinismo, pelo lado emocional, ele abriu uma série de exceções de vias para não colidir com o pensamento romano. Isso os estudiosos falam. O modo de ser de Paulo não colidia com o pensamento dos romanos. Então, coube exatamente isso,
o cristianismo teve aquela roupagem nova romana. Isso é muito importante. Isso é muito... Também o Cristo não colidia com Roma. Não colidia com Roma, né? Porque ele dizia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, interessante que Jesus ele pregava. Jesus, veja, especificando, ele era o cidadão perfeito para Roma. Roma não teve nada que ver com a crucificação do Cristo. Não. Foram a casa de Israel que determinou a crucificação. Né? Depois nós vamos analisar. Uma outra live nós vamos entrar com mais profundidade nisso. É um assunto muito profundo, muito interessante. Então, Jesus era a criatura perfeita para Roma, porque ele dizia o seguinte: amai os seus inimigos, amai aquele que vos persegue. Então ele dizia que os judeus deviam amar os romanos, deviam ter amor pelos romanos e deviam pagar os impostos. Era tudo que o César queria. Então, o Jesus não era nenhum empecilho, nenhum inimigo de Roma, né? Pelo menos na esfera política, né? Porque ele mandava que todos amassem os romanos e pagassem os impostos. Então, é claro que Jesus foi crucificado por outras questões de natureza, claro, religiosa, né? do Velho Testamento, e de natureza política também, monetária, financeira também. Então, isso aí, o assunto é muito vasto, né? Mas agora eu passo para o nosso irmão Carlos Nascimento para fazer as suas considerações, para a gente depois prosseguir o assunto. É muito vasto. Então, professor, o interessante de tudo isso é que a gente percebe que essa história de 2000 anos atrás está muito ligada com o que a gente está vivendo atualmente, né? E Cristo foi o protagonista, professor, de um movimento, de uma nova ordem mundial, né? Onde ele queria instalar o bem-estar social e o bem-estar espiritual, né? Amor e fraternidade e sabedoria e consciência. E no momento atual a gente vai ter que resgatar tudo isso, né, professor? E compreender tudo isso para a gente poder realizar um novo ciclo. E viu, professor, tem algumas considerações, algumas perguntas. Pode ir passando para o senhor? Eu gosto muito de perguntas. Perguntas excelentes. Continue perguntando, que é muito bom. Tá. O Júlio Teixeira ele coloca a seguinte questão: mas linhas avatáricas não seria a mesma origem depois da queda? Vamos ver. Mas linha avatárica não seria a mesma origem depois da queda? Não, exato, não. Eu quero dizer o seguinte, olha. A queda dos anjos, né? É isso que o nosso irmão está falando, a queda dos anjos. Significa, o que é a queda dos anjos? A queda dos asuras. Asuras. O que é Asura? Eles fazem parte da hierarquia dos suras. Asura, o A é a negação, né? Então, Asura quer dizer aquele que não é sura. Perfeito? Asura quer dizer aquele que não tenha uma consciência de sura. Então, é a parte mais inferior. A parte mais inferior. Eu sempre disse, toda hierarquia se divide em 3 camadas, uma superior, uma média e uma inferior. Então, os asuras é a parte inferior. Essa parte inferior, ainda condicionada à possibilidade de reencarnação no plano físico, caiu, né? E é claro que dá origem a todo a possibilidade da linha avatárica. Mas essa linha avatárica só ocorre depois da queda de Atlântida. Houve a queda de Asura, dos Asuras, né? Vamos dizer assim, da hierarquia de luciferiana, né? na Lemúria. Depois houve o surgimento de Atlântida, e depois da queda de Atlântida surgiu, então, o processo de Avatara. Avatara é a descida da lei. Ou seja, os deuses viviam na face da Terra juntamente com os homens. Conviviam. Os deuses, os mestres, tudo conviviam, em corpos físicos. Depois, com a queda de Atlântida, o que aconteceu? Os deuses, os mestres, toda aquele ser de hierarquia, interiorizaram-se, foram para os mundos subterrâneos. Aí a lei criou o processo de avatarização, o processo de avatara. Avatara quer dizer descida da lei. Aí surge o processo de avatara. Então, mas é claro que o processo da Lemúria e de Atlântida está relacionado com a queda, né? Com a queda, né? Devemos sempre lembrar que a queda dos anjos, veja bem, olha, uma coisa muito importante. Isso está relacionado com Jesus na cruz também. Olha só. Não houve a queda de Lúcifer? Lúcifer é a projeção do quinto senhor.
O quinto senhor não cai. O que cai é Lúcifer, que é o psicomental, a parte psicomental do quinto senhor. Então ele cai. Não é somente ele, é a hierarquia, né? Toda uma hierarquia. Ele aqui é luciferina. Ela cai, justamente, e provoca algo muito importante, a origem da humanidade. Essa foi a origem da humanidade. Veja como a lei faz. Então, a queda dos anjos, isso é citado na Bíblia, né? Moisés fala isso, né? Em Gênesis, né? A queda dos anjos. A queda dos anjos produz o que? O surgimento da raça humana. Isso. Nós tivemos a primeira raça humana, né? A segunda raça humana, que na verdade eram resquícios da Lua, porque nós viemos da Lua. Eram resquícios da Lua, não eram ainda genuinamente com consciência humana, não é isso? Mas na Lemúria, a partir de meados da raça lemuriana, não. Com a queda dos Asuras, não é isso? Liderados por essa consciência luciferina, não é isso? Então houve o quê? A produção da possibilidade da tríade superior. Pronto. Simples, simples, simples. Entender. Os lemurianos não tinham a tríade superior, só tinham o quaternário. Então, eles agiam como animais, instintivamente. Mas os animais têm o quaternário, o mental ainda pouco desenvolvido. Um cachorro, por exemplo, pensa. Diz que as pessoas dizem, o cachorro ele não pensa, né? É irracional. Não, a ciência está errada nisso. O cachorro não é irracional. O que ele tem é uma mente ainda primitiva. É isso? E quanto mais caseiro for o animal, mais essa mente é desenvolvida. O gato, o cachorro, eles não são irracionais, eles têm uma mente não desenvolvida, mas está presente essa semente lá. A gente pode perceber no cachorro que ele denota momentos em que ele entende o que a gente fala, ele entende o nosso sentimento, entende tudo. Tem uma mente ainda a ser desenvolvida para o estágio humano. Então, na Lemúria, então, houve a cessão da tríade superior, então surgiu a raça humana. Veja, então, quem criou a raça humana? Lúcifer. Quem criou a raça humana? Isso, é claro que os religiosos dizem que Lúcifer, né, primeiro na teosofia ocidental, né, na teosofia não, na doutrinação religiosa ocidental, né, chamam Lúcifer do príncipe das sombras. O príncipe das sombras. É um erro muito grande. Primeiro, porque sombra não quer dizer mal. Sombra quer dizer equilíbrio entre bem e mal. Sombra não, é príncipe das trevas, digo. Não, vou refazer. A religião diz que Lúcifer é o príncipe das trevas. Estou refazendo. Das trevas. Trevas não é mal. Trevas é o equilíbrio entre bem e mal. É isso? Então, tanto que Moisés diz que no princípio era tudo trevas. Estava tudo equilibrado. Aí Deus diz, faça-se a luz. Então fez-se a luz e as trevas. E a luz e as sombras. Porque se Deus criou as luzes, ele criou a sombra também. Ou seja, ele fez a polarização. A partir das trevas, que é justamente o equilíbrio. Então, Lúcifer trouxe essa possibilidade do raciocínio, do livre-arbítrio. Como é que ele fez isso? Simplesmente ordenando? Veja bem, queda dos anjos. Simplesmente ordenando? Lúcifer chegou e falou assim, não, vou originar... Não, foi assim. Ele não deu uma ordem para originar o ser humano. Eles encarnaram-se em corpos humanos. Veja bem, essa queda dos anjos, eles encarnaram-se em corpos humanos. Então, eles trouxeram a genética necessária para que nós desenvolvêssemos uma tríade superior. A tríade superior. E isso é demonstrado por Moisés. Né? Moisés disse que os anjos caíram dos céus, né? E enamoraram-se pelas mulheres da terra e casaram-se com elas. Olha só o que Moisés conta. Os filhos de Deus, né? os anjos caídos, vieram para a terra, né? Encarnaram-se em corpos, né? E enamoraram-se das mulheres terrenas e capturaram essas mulheres. Ou seja, o que significa isso? Eles vieram para a Terra, ocuparam corpos físicos e procriaram com as mulheres terrenas. E essa procriação o que trouxe esse arquétipo, o gen, a genética que determina o surgimento da tríade superior. Isso tudo é genética universal, cósmica. Isso não surge da Terra. Tudo vem do céu. Agora,
a linha avatárica surge depois de Atlântida, com a interiorização dos deuses. Então, aí vem todos os grandes avatares, essa sucessão, né, contínua, dando origem a esse trabalho intenso de produzir na Terra uma nova civilização. É o que eu queria falar. O próprio Júlio Teixeira ele faz outra colocação. Gólgota, Calvário, lugar da caveira, a capela de Adão, onde teria sido sepultado Adão, o sexto Jefferson, Jeshua, quinto crucificado, flash da queda, outro símbolo, a cruz, o quarto. Sim. Bom, aí tem uma... Vamos ver aqui? Vamos ver aqui, um momentinho só, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, né? Veja bem, Gólgota, Calvário, lugar, justamente, nosso irmão Júlio falou, lugar da caveira. Lugar da caveira. A capela de Adão. A capela de Adão. Onde teria sido sepultado Adão, o sexto Jefferson, Jeshua, quinto crucificado. Olha, vamos dizer o seguinte, olha, aí o nosso irmão fala-se justamente de Jefferson. Eu falei de Lúcifer. É isso? Então, o mistério de Jesus está ligado com esses dois elementos, Lúcifer e Jefferson. O que é Lúcifer? Projeção do quinto senhor. O que é Jefferson? Projeção do sexto senhor, Aquibel. Duas projeções. Então, planetários. E esses dois planetários estavam presentes durante a existência de Jesus. Ok? Então, Lúcifer se manifestava preponderantemente através de Jesus. E Jefferson também. Mas Jesus era da casa de Davi. Jesus era nobre. A pessoa dele era carpinteira, o sujeito disse, não, ele tinha sangue nobre, ele vinha da casa de Davi. E não era carpinteiro também. Isso aí é uma história que foi mal contada. Não é assim. Era assim. Isso foi inventado também pelo cristianismo, né? por comodidade. Né? Então, ele era da casa de Davi e Jefferson era ligado à ordem dos essênios. Então, nós tínhamos no momento em Jerusalém a ação de dois planetários, Lúcifer e Jefferson, ou seja, a ação do quinto e do sexto senhor. Do quinto e do sexto senhor agindo. E na cruz estavam presentes. Olha só a grandiosidade desse fato. Na cruz estavam presentes o quinto senhor e o sexto senhor. Veja só a grandiosidade. Não só o sexto, mas também o representante do quarto sistema, né? Quarto sistema, que nós falamos do quarto rei Atlante, né? Da Atlântida, que é João Batista. Né? Então, nós tínhamos 4, 5 e 6. É claro que os outros potestades estavam presentes também, sétimo, oitavo, todo o universo estava presente ali, naquele momento da crucificação. Não era só Jesus que foi crucificado, ele estava presente naquele momento da crucificação, todo o universo. Estava uma síntese histórica de tudo que aconteceu no passado, estava acontecendo naquele presente e tudo que iria acontecer no futuro. É uma síntese, uma conexão histórica. Veja a coisa grandiosa que foi justamente essa epopeia de Jesus o Cristo. Né? Então, agora o nosso irmão fala onde teria sido sepultado o Jesus o Cristo. Né? Jesus o Cristo foi sepultado, pretensamente sepultado, né? Pretensamente sepultado, porque Jesus não morreu na cruz. Tem mais outra. Jesus não morreu na cruz. Jesus foi descido vivo da cruz e ele foi para o Oriente. Morreu no Oriente. A tumba dele está no Oriente até hoje. Pesquisadores descobriram isso lá. Então, ele foi tirado da cruz, foi levado para a casa de Arimateia. O sepulcro de Jesus ficava no terreno, no quintal do Arimateia. Então, aquele lugar onde Jesus foi colocado, ele não foi colocado lá, foi colocado somente a veste dele. O manto que cobria ele, né, o lençol que cobria Jesus, foi colocado lá. Mas ele foi levado para a casa de Arimateia e foi curado ali e nos mundos internos e foi para o Oriente. Foi para o Oriente, né? E isso foi justamente o trabalho ligado a Lúcifer. E depois Jesus diz que Jesus ficou mais 40 dias com os apóstolos. Não é dito isso?
Jesus ficou mais 40 dias depois da sua morte com os apóstolos, essa intervenção. Quem ficou foi Jefferson, isso? Que é o planetário do Sexto Senhor. Aí ele começou a pregar para os outros, através, não é isso? Jefferson começou a pregar para os discípulos, porque ele era o planetário do Sexto Senhor. Então, é claro que nas escrituras, em lugar nenhum, existe um lugar da tumba de Jefferson. Não existe, né? E nem não existe nenhuma referência entre os escritos do Mar Morto, né, dos 16, não há nenhuma referência nesse ponto, né? Os escritos do Mar Morto existe um ponto lá que diz que Jesus viveu entre os essênios. Claro que Jesus conhecia os essênios. O Jesus, que digo é o Jesus, que era dos essênios, que era Jefferson. Então existiam, na verdade, duas projeções de Jesus, né? Uma que era Lúcifer e outra que era Jefferson. O rigor e o amor. Perfeito? O rigor e o amor. Mas na cruz estavam todos ali presentes para fazer a redenção da humanidade e o processo de uma nova situação. O assunto é de uma complexidade para a nossa cabeça humana. É complexo para o nosso entendimento, que não temos ainda o domínio e o conhecimento interno. Mas fica simples à medida que o autoconhecimento vai se desenvolvendo. Então, aí está então, o que eu posso responder de maneira bastante sintética para o nosso irmão Júlio, né? Mas em outras lives nós vamos entrar em outros aspectos a respeito da crucificação de Cristo, Pôncio Pilatos, Arimateia, isso tudo nós vamos estudar direitinho, porque é o momento, o terceiro milênio é o momento da gente estudar tudo isso, e a eubiose entra por esse caminho, né? Que nenhum outro entra por esse caminho, e outros estudiosos também entram por esse caminho, né? Tanto que os evangelhos apócrifos, né, começam a desvendar uma série de véus, né, que existiam nesse conhecimento. Então, isso é muito importante. Seguinte, nosso irmão, se tiver mais alguma pergunta. Isso, o Júlio Teixeira vai adiante. Maitreya seria a síntese. Maitreya é a síntese. É a síntese. O que é Maitreya? Maitreya é a projeção de Brahma. Maitreya é a projeção de Brahma. Veja bem. Então, é claro que Maitreya, como projeção de Brahma, ele vem através do quinto sistema de evolução, né? Do quinto e do sexto sistema de evolução. É isso? Ele serve dos nossos logos, né? Os nossos logos, né? Que é o primeiro logos, o segundo logos. É isso? O primeiro logos, é isso? Ele se Maitreya, isso aí. Então, ele é projeção justamente de Brahma, uma projeção de Brahma. E ele precisa se projetar. A lei está preparando isso, a projeção dessa consciência de Maitreya para os mundos físicos densos. Porque o objetivo é esse, a realização da obra do Eterno na face da Terra. O objeto é esse, é trazer a consciência divina para a face da Terra. É isso? Então, isso faz parte. Então, a vida de Maitreya, quando eu falo de Maitreya, eu estou falando de uma enormidade de seres, de hierarquias. Não é somente um ser, eu sou Maitreya, não é isso, não. É uma hierarquia, uma quantidade enorme de seres, de mestres, né, que estão vinculados a essa ordem superior, né, e justamente vindo para a Terra. E justamente o Cristo cósmico, quando a gente fala o Cristo cósmico, é justamente o primeiro trono nosso, né, que é justamente Jesus ligado com o nosso primeiro trono, né? Então ele realizava o trabalho através do primeiro trono, é isso? Através da ação de Jefferson, é isso? E também através da ação de Lúcifer. Então Jesus tinha, por vezes Jesus tinha uma ação de rigor e de amor. É isso? Quando ele tinha uma ação de rigor, ele estava avatarizado por Lúcifer. Quando ele estava uma ação de amor, ele estava avatarizado por Jefferson. Então, quando ele expulsou os vendilhões do templo, ele pegou o chicote, expulsou os vendilhões do templo, não foi com ódio, foi com rigor. A gente pode ele teve ódio, não, ele teve rigor. Expulsou os vendilhões do templo. Ele diz, aqui é a casa do meu pai, não é lugar para fazer comércio aqui. Não é verdade? Então, foi justamente Lúcifer que fez isso, através de Jesus. E também, depois, Jefferson se manifestava. Então, eram duas manifestações através de Yoshua Ben Pandira.
Yoshua Ben Pandira. Mas o Jesus Cristo, o Cristo cósmico, era justamente trazido por Jefferson, que era justamente a projeção do primeiro logos do nosso sistema evolutivo, né? Do quarto sistema evolutivo. O primeiro logos do nosso sistema evolutivo. Isso, tá bom? Isso é essa... Agora, Maitreya é o futuro. O que significa Maitreya? É a descida dessas hierarquias. Então, é necessário o quê? Para a descida, para a vinda de Maitreya, é necessário o quê? Criação de corpos com consciências adequadas para que essa consciência se manifeste na face da Terra. É isso? Então, o futuro é esse. No futuro, nós teremos seres de hierarquia vivendo com nós, conosco na face da Terra. E Maitreya, significando todo esse conjunto de seres, né? Celestiais na face da Terra. Esse é nosso destino, né? O nosso destino é esse, né? O destino da humanidade, do ser humano todo, indistintamente. Tanto aqueles que hoje estão evoluídos, como aqueles que ainda estão patinando no seu karma, o destino, mesmo aqueles que têm um karma pesado, o destino deles é tornar-se anjos, tornar-se veículos da divindade. É isso. Isso é inevitável. A evolução é irrevogável e inevitável. Ela vai acontecer sempre. É isso. Através de trancos, né? Que nem a gente fala, através de trancos e barrancos, né? Que a gente fala na linguagem comum, né? Mas através do karma, através, por meio do sofrimento e assim por diante. Mas a lei cósmica sempre se cumpre, né? Ou seja, como o nosso mestre diz, nosso mestre sempre afirmou, nada acontece por acaso e a lei é justa e perfeita. Então, tudo isso que nós vemos nesse aspecto está tudo entrelaçado numa história única, que vem desde tempos imemoriais e que vai se refletir no espaço e tempo infinito para frente. Né? E Maitreya é uma síntese, realmente. O professor, o Renato Ramos faz 2 comentários. O primeiro, o Avatar Maitreya é o Senhor dos Três Mundos. E o segundo comentário, o Avatar é Senhor das leis, das causas e dos efeitos. O Avatar é o Senhor dos Três Mundos. E devemos dizer o seguinte, olha, o nosso mestre nos diz assim, Maitreya. Né? Mai significa Maia, e Treya é 3. Então, o Senhor dos Três Mundos, mas o Senhor das 3 Maias também. Olha só que interessante. Porque nós temos no universo o universo imanifestado e o universo manifestado. Tudo bem? É assim. Em cima, o em cima. Por dentro. Né? O universo não tem cima nem embaixo. Né? Existe o universo imanifestado e o universo manifestado. O universo imanifestado é somente a fonte de tudo. E o manifestado é Maya. Maya. Tudo que está abaixo do imanifestado é Maya. Então, por isso que Maitreya é o senhor das 3 Maias, o senhor do primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. É isso. Então, ele vem. É um processo que vem. É isso. É claro que esse processo está nos indicando, ou vai nos indicar, e já está nos indicando, a metodologia e o processo para nós nos libertarmos da Maia. Da Maia. Isso. Então, esse é o grande processo evolutivo da humanidade é libertar-se da Maia. Nós vivemos no mundo maiábico. A gente pensa que é isso, que é aquilo, é Maia. É Maia. Tudo termina, tudo acaba, tudo se transforma. Na verdade, é Maia. Então, o processo da evolução é justamente nos libertarmos dessa Maia e atingir o conhecimento superior, cósmico. Então, Maitreya é justamente o senhor das leis. O senhor das leis vem com esse sentido, que não é simplesmente um senhor, né? Mas é uma equipe, é todo um conjunto de consciências superiores, do Alei Akashi e muito superiores, que está descendo em direção da Terra, e isso inevitavelmente deverá acontecer. Mas para isso acontecer é necessário que o ser humano esteja preparado para ser veículo dessas consciências. Para ser veículo dessas consciências. O nosso mestre, Avatara, que significa descida da lei. Avatara significa descida da lei. Então, a lei desce e se manifesta através de um ser humano. O ser humano é um corpo físico e o sou setenário. Perfeito? Como Jesus foi assim, ele foi avatarizado por consciências superiores. Então, ele falava, avatara, né? Agora, veja bem, o nosso mestre diz, cada ser humano deve trabalhar para ser veículo, para ser avatarizado. Olha que interessante. O nosso mestre deixou esse conhecimento.
todo ser humano, pela evolução, deve trabalhar para ser avatarizado também, para ser veículo dessa consciência superior. Jesus o Cristo, por exemplo, ele tinha 10 anos, ele falou para os mestres, né? Os mestres do Sinédrio, né? Todo mundo ficou maravilhado, né? 10 anos, o menino falando sobre a lei, sobre todo aquele processo do antigo conhecimento, eles ficaram maravilhados. O menino estava avatarizado, conforme os ensinamentos, estava avatarizado por Akdorj, um ser de alta hierarquia. Estava avatarizado por Akdorj. Então, o menino era um menino de 10 anos, ele não podia saber tudo aquilo. Na verdade, vamos convir. Um menino de 10 anos, ele estava aprendendo a ler ainda. Né? Estava aprendendo, estava só alfabetizando naquela época. Né? Depois, Jesus ainda foi para o Oriente, ele era um menino. Né? Mas ele, naquele momento, ele foi avatarizado por Akdorj. Aí começou a falar sobre aqueles grandes conhecimentos. Ele foi veículo. E Yoshua foi veículo. Então, os doutores dali ficaram maravilhados, né? A respeito daquela questão toda, né? Então até falando sobre a lei cósmica, né? Quando Jesus estava falando, a família dele veio na porta do templo, né? A família dele veio na porta do templo. Ele tinha irmãos que não acreditavam nele. Né? Maria era a contraparte dele, mas ele tinha irmãos de Maria que nasceram depois dele que não acreditavam nele, achavam que ele era meio lelé da cuca, né? Como se fala que vulgarmente, né? Ele não raciocinava muito bem, né? Ele tinha algum desvio, né? Mental. Tinha irmão que falava isso, o próprio irmão de sangue dizia. Então vieram lá buscar Jesus no templo, né? Então chegaram para Jesus com 10 anos e falaram: olha, a sua família está aí fora, pedindo que você volte. Então Jesus, aos 10 anos, falou assim: quem é a minha família? Ele perguntou, olha só, com 10 anos, ele falou: quem é a minha família? A minha família é aquela que segue as leis de Deus. Então, essa é a família dele, né? Ele disse: a minha família é essa. Não é somente a família terrena, é a família universal, unida pelo amor cósmico. Então, algo extraordinário, algo extraordinário. Então, é isso que eu posso responder momentaneamente. O Francisco Gomes da Silva, ele faz a seguinte colocação: na era de peixes, Jesus, o Cristo, abriu caminho para um mundo novo, com o belo ensinamento do amai-vos uns aos outros. Para a era de aquários, o professor Henrique trouxe um novo estado de consciência. Exatamente, um novo estado de consciência. Exatamente. Um novo estado de consciência para a era de aquários. É claro, Jesus falava com a tônica de peixes. Mesmo com aquilo que ele falava, tinha uma redução de entendimento, de expressão, porque ele não poderia falar de coisas que não caberiam na mente das pessoas. Do jeito simples que ele falava de maneira simples, por parábolas. Ele falava da maneira mais simples. Nos ensinamentos dele, ele fazia historinhas, por historinha para o pessoal entender direitinho. Mesmo assim, não entenderam, ele foi crucificado. Imagine se ele falasse de coisas extraordinárias. Por exemplo, quer ver um exemplo? Jesus poderia falar no tempo sobre chakras. Ele podia. Tá? Ele podia chegar lá e falar sobre chakras, sobre a construção centenária do ser humano, corpo astral. Ele tinha conhecimento de tudo isso. Ele esteve no Oriente, lá na Índia, no Tibete, ele sabia tudo isso. Mas ele não falou uma palavra sobre isso. Por quê? Senão ia causar confusão. Então, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Não foi porque ele decidiu, mas porque era necessário. Ele seguiu exatamente a linha do Antigo Testamento. Porque se ele. Olha, veja bem o seguinte: falando na linha do Antigo Testamento, já não entenderam? Imagine se ele falasse em karma, em chakra, ele não ia ser entendido. Ele podia ter falado, porque esse conhecimento é muito antigo na humanidade. Ele sabia de tudo isso, né? Sabia de tudo isso, né? Ele era um mestre, né? Mas ele se conteve, ou seja, ele falou de acordo com o estado de consciência daquele povo naquela época. E mesmo, daquele povo não, da casa de Israel. Ele não pegou para o povo, ele pegou para Israel. O Paulo de Tarso, não, ele pregou para a casa de Israel, pregou para o povo. Para o povo, né? Então, essa foi a citação de Jesus. Agora, o nosso mestre diz:
um novo estado de consciência, justamente esse estado de consciência do terceiro milênio, que está relacionado com a manifestação do Avatara Maitreya. É isso, tanto que o nosso mestre, a partir de 14 de abril de 1957, começou a Era de Maitreya. É isso? A Era de Maitreya. Todos que pertencem ao Biose sabem que no templo tem uma tabuleta sempre, né, com os dias. E todo dia aumenta-se um dia. Cada dia que vai aumenta um dia. São os dias da Era de Maitreya. Os dias contados a partir de 14 de abril de 1957, que é o dia da vinda de Maitreya, o início da Era de Maitreya. Então, nós estamos na Era de Maitreya. E isso, um novo estado de consciência deve surgir na humanidade. Mas um novo estado de consciência, isso, que ultrapassa até aquele estado de consciência que o Cristo deixou, que era a tônica daquele ciclo, né? Tanto eu posso até dizer o novo estado de consciência, né? Jesus falava assim: amai os outros como a si mesmo, né? Amai o semelhante como a si mesmo. Né? Então, no terceiro milênio, isso o nosso mestre fala, vai haver uma junção do budismo com o cristianismo, em uma linguagem mais clara. Vai existir uma junção entre a consciência do budismo e a consciência dos ensinamentos do Cristo, a consciência, não é de religião. Então, isso vai ser a fusão. Porque os dois falam de maneira diferenciada, eles falaram com a tônica do ciclo. A tônica do ciclo. Buda, Siddhartha Gautama, falava de maneira, vamos dizer assim, intelectual, para o intelecto, né? E Jesus falava no amor, né? Usando a palavra do amor, né? Então, tanto que é considerado as duas colunas, J e B, né? J e B. J, coluna J, Jnana, justamente Buda, e Bhakti, que é Jesus, é a linha do amor. Mas essas duas linhas, J e B, devem se unir no futuro e já estão se unindo para caracterizar a nova civilização do terceiro milênio e vai redundar na formação de uma nova civilização no ano 3005. Então, um novo estado de consciência. Então, voltando, no budismo, no próprio budismo, né, a cultura budista, a gente diz assim, veja a nova consciência do terceiro milênio. No estágio mais primitivo, a pessoa olha para o outro e diz assim, eu sou eu e ele é ele. Isso é o primitivo. Né? Então, o indivíduo olha para a pessoa que está na sua frente e ele diz assim, eu sou eu e ele é ele. Agora, pelo Cristo, pela consciência do Cristo, é uma nova tônica, ele olha para aquele que está na frente dele e diz assim, ele é meu semelhante. Ele é o meu semelhante. Isso, então, eu e ele somos semelhantes. Viemos da mesma fonte, Deus. Agora, tem uma outra condição, uma outra situação superior. Isso, que Jesus não podia falar naquela época. Não podia falar, era muito cedo. Mas no terceiro milênio já se pode falar. O indivíduo olha para o outro e ele não diz, ou ele olha para o outro e não diz, ele é outro, ou ele é meu semelhante. Ele diz, eu estou ali também. Eu estou ali também. Ele sou eu. O meu semelhante é eu também. É a unidade. A unidade. Esse é o mistério da unidade. A divindade é uma unidade e ela se manifesta na diversidade. Perfeito? Eu falei, o imanifestado se manifesta. Então, aqui é unidade e manifesta na diversidade. Na diversidade. Mas olha só uma coisa que contraria os princípios da aritmética. O que eu vou falar contraria os princípios da aritmética. A divindade ela se, vamos dizer assim, se torna muitos, né? Mas não se divide. A divindade, veja bem, existe o plano, se manifesta em muitas coisas, mas não se divide. Olha que impressionante. Ela se manifesta em muito, mas não se divide. Ela permanece íntegra em cada um. Então, somos todos iguais. A mesma divindade que existe num ser, existe no outro, no outro, no outro. Então,
Aliás, eu contei que eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho e me remeteu justamente o sonho. A gente precisa prestar atenção nos sonhos, porque através dos sonhos é muito conhecimento quando a gente dorme, né? Então, eu estava dando uma palestra, eu falei para um aluno assim, não era eu que estava falando, a ideia veio em mim. Eu disse assim, 1 mais 1 é 2? Não, eu mesmo respondi, 1 mais 1 não é 2, é 1. É 1. Eu digo assim, 1 dividido por 2 é 2? Não, é 1. A divindade, ela se mostra de diversos aspectos, mas a unidade permanece. A unidade permanece. Então, se nós pegarmos toda a humanidade, 7 bilhões, e reunir tudo, dá um só, que é a unidade divina. Então, isso constrange a matemática. Aliás, eu devo dizer que, só a título de curiosidade, né? Aqui na personalidade, nós temos 4 operações, né? 4 operações. Somar, dividir, multiplicar e subtrair, né? Mas, na verdade, existem 7 operações. As 4 operações estão relacionadas com o nosso quaternário inferior, nosso quaternário, personalidade. Existem mais 3 tipos de operações, fazendo 7 operações, que é relacionado com a tríade. O mental concreto, o Budi e o Atman. É isso? Então, isso aí é muito importante. Na verdade, são 7 operações. Então, nós vamos ter que, no terceiro milênio, começar a operar não mais somente no dividir, no subtrair, no multiplicar e no adicionar. Não. Nós temos que aprender a fazer essas 7 operações. As 3 operações seguintes da tríade, a gente aprende pelo desenvolvimento mental abstrato, pelo desenvolvimento do Budi, que é a intuição, e Atman, que é o nosso Cristo interno. Então, aí tem uma série de coisas. Isso é novo estado de consciência. É um novo estado de... Somos um. Então, o mal que eu fizer para alguém, estou fazendo para mim mesmo. Veja uma coisa interessante. Se eu odiar uma pessoa, eu não estou odiando ele, eu estou odiando a mim mesmo. Olha que impressionante. O ódio faz mal àquele que odeia. Em primeiro lugar, o ódio faz mal àquele que odeia. É um veneno. O ódio é um veneno para aquele que odeia. Isso, o dia que a pessoa entender disso, ela vai ver que o ódio é uma coisa absurda. Não leva a nada. Só a destruição de si mesmo. E o amor não. O amor constrói. Tanto que Jesus fala, ama ao semelhante como a ti mesmo. Isso. Então, é uma coisa impressionante. Porque não é o seu semelhante, sou eu que estou ali. Então, esse é um novo estado de consciência que o nosso mestre indica, né? É um estado de consciência do terceiro milênio que deve atingir o ápice na formação de um novo estado de consciência, a sinarquia, no ano 3005. Por favor. O Francisco Gomes da Silva continua. Isto nos mostra que a divindade é generosa com a humanidade e não desiste de colaborar com a sua evolução, e que a sinarquia, ora latente, logo irá despertar na face da Terra. Interessante isso, né, professor? A divindade é generosa com a humanidade e não desiste de colaborar com a sua evolução. E que essa anarquia, ora latente, logo irá despertar na face da Terra. Pois é, veja bem, a divindade somos nós mesmos, nós somos a divindade. Jesus falou isso, olha só. É uma coisa incrível. Eu nunca ouvi, eu não vou citar nomes, mas eu nunca ouvi um agente religioso, de qualquer religião, explicar isso. Jesus falou assim, vós sois deuses. Eu nunca ouvi ninguém explicar. Eu só encontrei a explicação no caminho da iniciação. Vós sois deuses. Exatamente. Deus está em nós. Deus está em nós. Então, a divindade está em nós. Então, uma coisa, não dá para separar isso. Isso é eterno. A própria eternidade está aqui. Então, claro que se Deus desistir de nós, ele vai desistir de si mesmo. Se o eterno desistir de nós, ele vai desistir de si mesmo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Não há condições disso. Então, produz. Agora, é um mistério. Essa descida é um mistério que existe a ser desvendado pelo ser humano. E ninguém dá essa explicação. Ninguém dá essa explicação. Essa é outro mistério de natureza cósmica. O HPB fala que essa relação entre
O imanifestado e o manifestado é o maior mistério do nosso universo, do sistema solar. É isso? Por quê? Por que a divindade se manifesta? Ela se manifesta, perde a memória da sua identidade superior, para depois voltar com experiência. Então, ela desce para o plano mais inferior, da matéria física, e depois sobe com a experiência. Isso é um mistério que existe e não há quem explique isso. Não há quem explique isso. Mas é claro que a divindade não desiste, porque se ela desistir de nós, ela está desistindo de si mesma. Isso é basicamente é um absurdo, né? Então, a lei é justa e perfeita. A lei está sempre agindo para o nosso desenvolvimento, para o nosso alargamento do nosso estado de consciência. Isso é básico na evolução humana, verdade. O nosso irmão tem razão quando ele fala isso a respeito da divindade. Ô, professor, o Manuel Garcia, ele diz o seguinte: se Jesus Cristo fundou a sub-raça teutônica, sempre tive dúvida se ele teve filhos. Bom, hoje existe uma enorme discussão a esse respeito, né? Existe uma linha religiosa que diz que ele nunca se casou, não teve filhos, etc. Aliás, eu quero dizer o seguinte, que na antiga, lá no tempo da casa de Israel, entre os judeus, o homem que não se casava, ele era mal visto. Eles não admitiam isso, sabia? O homem que ficava solteiro não era bem visto. Ele tinha que se casar, que fazia parte. Porque está lá, univos e multiplicai-vos, né? É isso. Tem que se unir e se multiplicar. Faz parte está lá no Gênesis, né? Então, foi deixado por Deus essa determinação. E na antiguidade também tinha essa noção de que o casamento gera pessoas, seres, né? Senão a humanidade fenece e acaba, né? A mulher, então, tem uma importância muito grande nesse processo da procriação, geração de novas sementes e assim por diante, né? Agora, existe uma evidência muito grande de que é um assunto muito complexo, pelo menos para nós, né? Mas essa ideia que Jesus Cristo não casou, atualmente já não tem muita base, pelo menos entre os estudosos mais profundos e na escola iniciática, né? Então, inclusive, há evidências muito sérias de que a sua companheira era Maria Madalena, né? Existe uma grande evidência, através dos evangelhos apócrifos, né? Que a companheira de Jesus era Maria Madalena, né? E que ele teve um filho com Maria Madalena, Sara, e que Sara veio aqui para o sul da França e ela deu origem aos cátaros. Os cátaros, né? Ela fugiu, ela ia ser perseguida, ela fugiu. O próprio Pedro aconselhou que ela fugisse de lá, né? Até na história diz que ela embarcou num barco sem leme, sem vela e veio bater no sul da França, né? Isso significa que foi dirigido pela lei, né? E ela justamente, até hoje, Maria Madalena é cultuada no sul da França, né? E existe essa linhagem dos cátaros no sul da França, né? Então, existe essa ideia. Jesus, o Cristo, originou com Sara. E Sara, segundo esse conhecimento depois ela casou, teve filhos e deu origem à dinastia dos merovingios. Porque, evidentemente, então, por essa noção de Sara, ela tinha a genética do Cristo, né? Ela tinha a genética de Jesus, né? Superior. Então, ela deu origem à dinastia dos merovingios, do qual foi teve um grande rei lá, agora me lembra o rei lá, o grande rei lá, que foi analfabeto e fundou as universidades. Sempre me esqueço. Um grande rei Franco, né? Um grande rei Franco. Me lembra aí. Agora me escapa agora o nome do rei, né? Que é justamente da dinastia merovingia, né? Tudo bem? Então, Carlos Magno? Exato, Carlos Magno, exatamente. Dinastia merovingia. Então, por esse conhecimento, ele é descendente de Sara, filha de Jesus com Maria Madalena. E Maria Madalena nunca foi prostituta, isso é uma invenção. Maria Madalena foi uma mestra. Maria Madalena foi uma mestra da gnose. Ela entendia de gnose, né? Do conhecimento profundo da gnose. Ela nunca foi prostituta. Isso foi criação da igreja. Um papa, no ano 1500 e tanto, que
disse que ela criou essa ideia que ela era prostituta, mas mentira, isso não é verdade, não é verdade. Então existe essa ideia de que ela foi esposa de Jesus do Cristo. São assuntos que estão em discussão ainda, mas existem evidências muito claras a esse respeito. O Júlio Teixeira diz que Cristo veio para a Europa. Será que ele veio para a Europa, depois foi para a Índia, professor? Ele foi, o que teve foi o seguinte: quando ele foi descido da cruz, ele foi curado das suas feridas, né? E ele foi então para o Oriente. Foi para o Oriente. Assim, existe lá Srinagar. Ele foi para Srinagar, né? E lá ele morreu com idade bastante avançada e ensinando as pessoas, né? E tem o seu túmulo, até tem fotografias do túmulo dele, né? Existe Nicolas Roerich, um grande estudioso chamado Nicolas Roerich, com certeza foi um dos primeiros que descobriu esse túmulo, né? Em Srinagar. Ele é chamado Santo Issa, Santo Issa. E o interessante é que normalmente lá aqueles que eram descendentes da casa de Israel, isso, eles costumavam pôr num sarcófago com a cabeça virada para o norte e os pés virados para o sul. E o Santo Issa não, ele está com a cabeça para o oeste e os pés para o leste, né? Então, uma alusão do itinerário de Isis, né? Caminhada do processo evolutivo de oeste, de leste para oeste, né? Então, este é o ensinamento. Existem indícios de que Paulo de Tarso, existem indícios que José da Arimateia esteve na Europa, esteve na Europa. Ele era um comerciante, né? Ele tinha comércio até com a Inglaterra, com a antiga região da Inglaterra. Ele fazia comércio, ele era um homem muito rico, né? Então, ele teve ligações. O professor, o Elias pergunta o seguinte: Cristo, o Filho do Sol, cumpriu 100% o papel dele ao reencarnar na matéria? Cumpriu 100%. 100%. Ele fez o que tinha que fazer. Ele cumpriu. Aliás, no Monte das Oliveiras, né, ele teve lá um encontro com a divindade, né? E ele inicialmente ele pediu, né, afasta de mim, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Porque ele viu o sofrimento que ele ia ter. Mas era a missão dele, gloriosa, né? E ele cumpriu fielmente o que ele tinha que fazer, o Cristo cósmico, né? Ele é veículo do. Ele não é o Cristo, veja, Jesus não é o Cristo, Yoshua Ben Pandira. Ele é veículo do Cristo cósmico, perfeito? O Cristo cósmico manifestado através de Jefferson. E Jefferson é a manifestação do primeiro Logos. Isso é muito importante, né? Então, ele é manifestação do Cristo cósmico. Mas ele, como ser em uma Asura, ele cumpriu plenamente a sua função. Foi magnífico, em prol da humanidade. A Mayra Martins, ela pergunta o seguinte: qual a relação entre Yeshua Ben Pandira a um ser chamado Shankaracharya? Shankaracharya, o nosso mestre diz o seguinte: o nosso mestre, isso é um conhecimento que só o nosso mestre deixou. O nosso mestre diz que esse Shankaracharya viveu antes de Jesus, né? É a mesma consciência, Shankaracharya e Jesus. Só que no tempo dele, com o Shankaracharya, ele tinha os seus discípulos e andava com os seus discípulos ensinando, só que ele, por uma decisão do seu livre-arbítrio, ele encerrou a sua atividade 3 anos antes dele cumprir totalmente a sua missão. Ele decidiu isso, Shankaracharya. Então, 3 anos antes de cumprir totalmente a missão, ele desistiu. E isso gerou um karma para ele. E esse karma ele resgatou dos 30 aos 33. Por isso que a missão dele foi de 30 a 33 anos. Nosso mestre fala isso. O 3 não é por acaso. Então, é como eu digo, né? Com a lei universal não tem foro privilegiado. Não existe. No mundo existe. Em qualquer país tem foro privilegiado, o sujeito que tem uma posição mais destacada, a lei trata de maneira diferente, ou absolve, não sei lá. Não. A lei universal, não. Todos respondem da mesma lei. E, pelo contrário, aquele que tem mais conhecimento responde mais pesadamente. Veja bem. Aquele que tem mais conhecimento responde mais pesadamente do que aquele que é ignorante. A lei é mais severa com aquele que tem mais conhecimento. Então, Jesus acertou conforme, não estou inventando, nosso mestre falou, Jesus acertou esses 3 anos que ele tinha com o Eterno. Então, foi isso dos 30 aos 33, ele fez a sua missão e foi perfeito, perfeito. Tanto que a humanidade gira em torno de Jesus, né?
ano zero. Ele mudou os destinos da humanidade, né? Indiscutivelmente. Né? Então, A essa... Jane, a Jane pergunta justamente isso. Jesus cumpriu sua missão plenamente, ou teve de mudar e escolher a crucificação? Não, ele não escolheu a crucificação. Isso foi uma decisão do Eterno. A crucificação era um fato que tinha que acontecer. Aliás, eu devo dizer o seguinte: Jesus não foi crucificado sozinho, não. Foi crucificado a matéria física de Yeshua, mas na cruz estava o quinto e o sexto Senhor. Já falei isso. O quinto Senhor estava batizado em Jesus e o sexto também. Perfeito? Então, ali estava Jesus, o quinto e o sexto. Perfeito? Então, foi uma missão cósmica. Cósmica. O quinto e o sexto desceram ali naquele momento, era a missão deles também para dar apoio. Jesus não ia ficar sozinho ali, ele tinha que... Então, o assunto é muito vasto, muito vasto. Né? O assunto é muito vasto. Né? Mas é algo extraordinário, é maravilhoso. Né? A gente vê como a lei age de maneira... Então, eu quero dizer o seguinte, ele não escolheu a crucificação. Ele não escolheu. A crucificação foi mostrada para ele como e Judas não foi traidor dele também, né? Isso é mentira. Judas não traiu Jesus. Judas era um dos maiores apóstolos. Os dois maiores apóstolos de Jesus eram Judas e Maria. E João também, João. Mas João era menino, tinha 16 anos, né? Mas adultos mesmo, era João, era Judas e Maria. Maria Madalena. Maria Madalena foi o discípulo que mais entendeu Jesus. Ela sabia de tudo. Ela sabia mais do que todos os discípulos. Sabia mais do que todos os discípulos. E Judas teve essa missão espinhosa de trair Jesus. Ele traiu, ele traiu porque ele tinha que fazer isso aí. Ele tinha que fazer isso aí. Não tinha jeito. Alguém tinha que fazer o serviço. E ele fez. Não é verdade? Ele fez. Tanto que, na ceia, veja bem, olha só, como é muito claro. Na última ceia, um discípulo perguntou para Jesus que alguém iria trair ele. Quem é que ia trair? Então Jesus pegou um pedaço de pão e entregou para Judas. Ele não acusou Judas. Ele pegou um pedaço de pão e entregou para Judas. E está no Evangelho isso, a última ceia. Então ele disse assim: vai e faz imediatamente o que você tem que fazer. Olha o que Jesus falou. Ele podia falar o contrário, né? Ele podia dizer, não faça nada, você vai estragar tudo. Não, ele falou assim, porque estava tudo combinado, estava tudo acertado. Judas tinha que fazer esse trabalho. E foi tão pesado para Judas que ele não aguentou. E Judas foi ao Sinédrio entregar Jesus e trouxe os soldados romanos, porque os soldados da casa de Israel não podiam prender ninguém. Então, quem fez o serviço foi o soldado romano. Os soldados romanos vieram para prender Jesus e foi Judas que beijou Jesus na face para mostrar quem era o mestre. Então, ele prendeu. Mas depois que houve todo aquele sacrifício de Jesus, Judas não aguentou e se enforcou. A gente sabe disso. Né? Ele não aguentou. E no momento que Judas foi para o Sinédrio, ele não foi sozinho. O quinto senhor avatarizou Judas e levou, porque ele não ia aguentar. Ele não iria sozinho. Então, Evangelho, a gente olha no Evangelho, depois que Jesus fala assim, vai e faz imediatamente o que você tem que fazer, no Evangelho está escrito assim, então Satanás tomou conta do corpo de Judas, se incorporou. Satanás tomou conta do corpo de Judas. Não era Satanás, era o quinto senhor. O quinto senhor não, Lúcifer. Lúcifer avatarizou Judas e ajudou e levou ele até o Sinédrio, porque ele não ia porque tinha que se cumprir a lei tinha que se cumprir. Mas a crucificação já estava isso já estava lá nos Salmos. A crucificação já estava escrita nos Salmos. Não é isso? No Salmo estava escrito lá. Inclusive disseram, nenhuma dos seus ossos será quebrado. Cita a crucificação e diz assim, nenhum dos seus ossos será quebrado, nos Salmos. É isso? E nenhum dos ossos foi quebrado. Dos ladrões foram quebrados, para que eles morressem. Mas os soldados romanos não quebraram os ossos de Jesus. Ele foi tirado inteiro da cruz e levado para a casa de Arimateia. Se recuperou nos mundos internos. Ele foi levado para Duarte. Os seres de hierarquia curaram Jesus no mundo interno. Ele voltou
depois ele foi para o Oriente. Morreu lá de idade avançada, chama-se Santo Issa. Então, é toda uma história que a humanidade não conhece. Está começando, olha só, está começando a conhecer agora. Está começando o caminho agora. Final do século XX, início do século XXI, é isso, o terceiro milênio, está se cumprindo. Então, Jesus cumpriu plenamente a sua missão. Ô, professor, a Ana Cristina pergunta o seguinte: podemos considerar a crucificação do quinto Senhor como uma redenção? Exatamente, exatamente. Eu vou dizer algo que eu não falo. O nosso mestre falou, um dos ensinamentos falou. Lúcio é perseguido, né? Chamam ele de Satanás. Lúcio, é o senhor das trevas, o príncipe das trevas. Mas ele estava presente também, ele fez a sua redenção também, ele esteve presente na crucificação, é isso? Então, ele fez a sua própria crucificação também. Ele planejou a sua crucificação, veja. Lúcifer planejou a sua própria crucificação. Se ele estava batalhado em Jesus, ele foi crucificado junto com Jesus. Então, o nosso mestre, agora eu vou falar um ensinamento do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Veja, eu não estou inventando, eu estou citando o ensinamento do nosso querido professor Henrique José de Souza. O professor deixou o seguinte ensinamento: a humanidade persegue aquele que se deu em sacrifício pela humanidade, Lúcifer. A humanidade persegue Lúcifer. Aquele que se deu em sacrifício pela humanidade, na cruz também, estava lá avatarizando Yoshua Ben Pandira. Hoje não se faz mais, mas durante eu era criança, sábado de aleluia, o que fazia? Malhação do Judas, né? É isso, malhação do Judas, né? O traidor. Mas não foi traidor. E Maria Madalena nunca foi prostituta. Então, hoje, no terceiro milênio, isso vai ser resgatado. Vai ser resgatado. Agora, eu vou dar uma opinião minha. Agora, a opinião do Walter. Veja, eu quero deixar bem claro, uma opinião minha. Muitos dizem que o primeiro Papa não deveria ter sido Pedro, devia ser Paulo de Tarso. Muitos dizem isso. O primeiro Papa não devia ser Pedro, devia ser Paulo de Tarso, porque ele que fundou o cristianismo, entre aspas, né, o paulinismo. Né? Eu, na minha cabeça, eu digo, o primeiro Papa deveria ser, sabe quem? Maria Madalena, uma papisa. Na minha concepção. Ideia minha. Cada um vai aceitar ou não. Me vem na minha cabeça a intuição, pela sequência lógica das coisas, o primeiro Papa não devia ser o Papa, uma papisa, seria Maria Madalena. E lá, entre os cátaros, ela tem essa função, ela é a santa máxima entre os cátaros. É isso? E foi perseguido por um Papa, né? No ano 1100, 1200, por aí, o Papa perseguiu os cátaros, matou mais de 100 mil pessoas lá, para exterminar os cátaros, porque eles não seguiam as orientações da hierarquia católica. Né? Então, uma tragédia lá, né? Uma matança indiscriminada de homens, mulheres, crianças, e o Papa mandou matar. Né? O Papa mandou matar. Vai, mata e acabou. Né? Então, isso é o cristianismo. Né? Tanto que o próprio comandante, um bispo, que comandava essa matança dos cátaros, né? Ele veio um militar para ele e falou assim: olha, mas bispo, nós estamos matando crianças, mulheres, que não tem nada a ver com os cátaros, né? É uma injustiça isso, né? Então o bispo falou assim: não tem problema, pode matar, depois do outro lado Deus escolhe. Ele falou isso. Pode matar, sem tranquilo. Depois lá do outro lado Deus escolhe o certo e errado, escolhe quem está do lado dele ou não. É isso. E esse bispo virou papa. Esse bispo que matou 100 mil cátaros virou papa. Então, essa é a história da humanidade. É a história da religião. Não é isso? Agora, a culpa é da religião? Não é do ser humano. Né? A culpa é do ser humano. O ser humano que é o culpado. O professor, o Moacir Magalhães Fonseca pergunta o seguinte: quando o senhor diz Lúcifer avatarizando Jesus, quer dizer Krivatsa? Krivatsa, exatamente. Krivatsa é o homem das dores. Ele foi lançado por Longinos. Longinos lançou Jesus no peito, né? Sangrou. Então, ele Krivatsa era chamado o homem das dores, exatamente.
É outro nome de Jesus, Crivato. Júlio Teixeira fala, Exatamente, Júlio, está certo. Já Crivato é ligado ao quarto, exatamente. Então, a gente é quarto, quinto, 4, 5 e 6, né? 4, 5 e 6, exatamente, de Crivato e ao quarto. Aqui. O Eduardo Nunes pergunta o seguinte: o Concílio de Nicéia rendeu definições acerca se Jesus foi Deus ou um ser humano que se conectou à divindade de forma profunda, ou seja, filho de Deus como todos são? Por que tal polêmica? Olha, Jesus é tanto filho de Deus como nós. Jesus é filho de Deus, nós somos filhos de Deus também. Não existe isso aí. Isso aí a religião criou isso, né? Jesus é Deus. Jesus é Deus, e nós somos deuses também. Quando a gente fala assim, Jesus é Deus, não está se mentindo. Mas quando eu falo João, Pedro, Maria, Deus, eu estou falando a verdade também, porque Jesus falou, vós sois deuses, todos nós somos deuses. Então, é questão de entendimento profundo. Falar que Jesus é Deus, está certo, mas nós também somos deuses, né? Agora, na verdade, Jesus era Yoshua ben Pandira, um Asura que estava no caminho da sua evolução. Ele estava em evolução também. Tanto que Shankaracharya foi uma reencarnação anterior dele, né? Ele teve que pagar um karma também. Nosso mestre falou, tudo é assim, tem que pagar, né? E ele teve que pagar o seu karma também. Não há discriminação, né? Então a questão se Jesus é Deus ou não é Deus, está fora de cogitação, porque todos nós somos deuses. Então, não tem. Agora, Jesus, quando eu falo Jesus, eu falo de Yoshua ben Pandira, Jairo. Ele foi, então, o quê? Um veículo da divindade, de vários aspectos da divindade, o quinto senhor, o sexto senhor, e outros, né? E outros seres, né? Então, foi um veículo da divindade. Assim como o nosso mestre também, ele comportou-se como um veículo de vários seres de hierarquia, né? no seu trabalho de revelações, ele assina, né? Tanto que o nosso mestre, ele dá uma revelação, ele não assina Henrique José de Souza, ele assina JHS. Então, ele indica que a consciência é superior, que se transmite através dele. Então, é assim que funciona. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: peixe, razão e amor, aquário, mental abstrato, intuição. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. O peixe é ligado com a razão e o amor, né? E tanto que quando aquela prostituta, que não era Maria Madalena, foi perseguida e queriam apedrejar a moça, né? Uma prostituta, né? Então, Jesus iam apedrejar a prostituta e chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, o que nós fazemos agora? O Evangelho diz que quando fizeram essa pergunta, Jesus estava desenhando um peixe na areia. Ele estava desenhando um peixe assim, na areia. Como se dissesse, eu sou a batara de peixes. E iam apedrejar a moça, a prostituta, né? Então, Jesus falou assim, quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, aqueles que estavam apedrejando a prostituta era durante o dia, e durante a noite ele ia na casa da prostituta. Era esse o ser humano. À noite eles iam frequentar a casa das prostitutas. É isso, existia casa de prostituição. À noite, aqueles que estavam para apedrejar frequentavam as casas das prostitutas. E de dia eles apedrejavam as prostitutas. Quer dizer, ser humano. Então Jesus disse assim, quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí cada um disse, poxa vida, caramba, eu vou lá à noite, né? Eu vou apedrejar aquilo um lugar que eu uso para satisfazer as minhas emoções, né? Então, cada um jogou a pedra no chão e foi embora. Aí Jesus chegou para a mulher e falou assim, mulher, quem te condena? Quem está te acusando? A mulher disse assim, não tem ninguém me acusando mais. Então Jesus diz, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Pronto. Amor universal. Vai e não peques mais. Não era Maria Madalena, não. Muita gente que era Madalena. Não era Maria Madalena, não uma prostituta. É claro que aquela mulher, foi a redenção daquela mulher. Ela tinha que resolver aquele problema emocional que ela tinha, né? Então, realmente, foi um momento de redenção, talvez de mais uma Asura. Aquela mulher era uma Asura que estava para ser redimida e foi redimida naquele momento. Através do quê? Do amor. Jesus deu
o amor tocou aquela mulher, ela libertou-se da paixão e entrou pelo caminho do amor. Foi o momento da libertação dela. O professor, a Nádia Schiavone, ela pergunta, e sobre o senhor Aquibel? O Aquibel é o primeiro trono. É o primeiro trono. Então, o que é o Aquibel? O primeiro, nosso sistema evolutivo é o primeiro trono. Não é isso? É o sexto senhor. Aquibel é o sexto senhor. Não é isso? Agora, o Jefferson, o que é? É justamente o planetário do sexto senhor. O sexto senhor não pode se manifestar na face da Terra, porque ele é um Deus, não tem condição, não tem corpo que consiga suportar tal energia. Então, ele emitiu essa projeção chamada Jeffersus, que poderia assumir um corpo físico, né? Então, ele atuava juntamente com Luzbel. É o jogo do quinto e do sexto senhor. O jogo do quinto. Depois, mais para frente, nós vamos ver esse jogo. Isso tem relação justamente com o transbordo lunar, a queda atlântica, a descida dos deuses, né? Isso tudo tem uma importante significado cósmico. A gente tem que ir aos poucos, porque o assunto é tão importante. O assunto não termina. O assunto não termina. A gente vai indo, e é uma coisa enorme. Eu mesmo digo, eu estudo muito, gosto de estudar, eu vejo que cada dia que eu leio, eu descubro coisas. Puxa, eu não tinha pensado nisso, é verdade. A gente vai descobrindo coisas, vai somando, e a coisa vai aumentando, vai descobrindo novos horizontes. É uma coisa fantástica, fantástica. O professor, para fechar, o Sim. Júlio Teixeira fala o seguinte: a missão de Cristo, a missão dele seria a Europa. A missão dele específica foi justamente isso que nós dissemos, né? É claro que a missão dele foi planetária, né? Mas na prática seria justamente a arregimentação de Roma, a Casa de Israel, e formação de uma dupla, e formando uma sinarquia, o início da sinarquia, né? É claro que, como isso não deu certo, então essa consciência do Cristo deu origem a todo aquele processo europeu da expansão do mundo em direção das Américas, né? Isso era necessário fazer, tinha que ser feito isso, né? Claro, se a missão do Cristo fosse, se a ideia do Cristo fosse realizada, a história seria outra. Eu não sei qual seria a história, mas não seria essa que nós temos. Seria outra, né? Mas não foi o que o esperado, porque a consciência humana da Casa de Israel não estava preparada para isso, né? Então, e até hoje não está, né? Nós não estamos preparados para isso, infelizmente. Então, o terceiro milênio é o caminho esperado para esse desenvolvimento da consciência rumo ao ano 3005. Exatamente. Professor, a gente avançou muita hora. Eu quero dar um recadinho para o pessoal que a nossa roda de conversa agora, na terça-feira, dia 27 de abril de 2021, no mesmo horário, às 20h40, terá o tema Migração Interplanetária de Raças, parte 2, com o professor Walter Teixeira de Andrade. Então, teve, em algumas semanas atrás, esse mesmo tema, né? Tema 1, e esse é o tema 2, tá? A origem e formação dos povos e ciclos evolutivos planetários segundo os Vedas, ou Upanishads, e a sabedoria iniciática das idades. Então, vamos prestigiar mais uma vez o trabalho de pesquisa do professor Walter. Eu vou estar participando como convidado, o Eduardo Nunes como mediador, tá? Então, terça-feira agora, dia 27 de abril, mesmo horário, às 20h40. Eu queria agradecer a participação de todos, tá? A presença de todos. Professor, muita gente agradecendo, porque a aula de hoje foi fantástica, tá? Muita gente agradecendo os conhecimentos adquiridos. E as suas considerações finais, professor Walter. Eu quero dizer que essa live de terça-feira tem, como tudo, né? Tem íntima relação com o que nós estamos tratando hoje, né? Então, o Yoshua Ben Pandir, ele se insere dentro desse cenário da migração interplanetária das raças, né? Nós vamos comentando. Então, é tudo uma história, não existe história separada, é uma história única. Então, a gente vai vendo por partes, né? Então, sejam todos bem-vindos na terça-feira, e eu quero desejar a todos, como eu sempre faço, né? Luz, paz e amor para todos, e até sábado que vem.